Você sabe o que me fascina? É o carinho que o mundo, o Brasil tem para com apóstolos. Já percebeu isso? Não é só o povo da igreja mundial, não. Se eu mostrasse essa imagem agora numa praça, todo mundo ia aplaudir também, porque gosta dele. O povo vê Deus na vida do apóstolo? Vê Deus? Vê Deus. Se não fosse esse ministério, o que seria de nós? Fosse Deus que está aqui. Capítulo 2 diz assim, de Efésios, né? Ele vos deu vida, estando vós, o quê? Mortos nos vossos delitos e quê? Quer dizer, isso é possível? De alguém ainda não morreu, mas para Deus ela está morta? Isso é possível? Quer dizer que pode isso acontecer? Uma pessoa ainda não morreu, não enterrou, não fez o enterro dela, portanto ela ainda existe. Ela ainda existe. Se ligar para ela, ela atende em casa, não atende? Se chamar ela pelo CPF, ela se apresenta, ela não se apresenta? Mas para Deus ela está morta às vezes. Para Deus ela está o quê? Existe isso? Então quer dizer que uma pessoa quando morre, ela deixa de existir, não é isso? Não é isso? Quem tem algum parente que morreu? Ele não existe mais para você, existe? Existe? Não existe mais. Você não precisa mais se preocupar com ele, porque ele já está o quê? Já está morto? Quando você coloca lá a mesa, antigamente você colocava a mesa com as cadeiras, com o número de pessoas que estavam em casa. Mas falta uma, porque uma morreu. Então você não precisa se preocupar com ela mais, porque ela não existe mais. Não é assim? Então a Bíblia está falando que para Deus existem pessoas que ainda não foram enterradas, elas ainda existem no mundo físico, para o vizinho, para o marido, para a filha, para o patrão, para o trabalho, mas ela não existe para Deus ainda, porque ela está o quê? Mas morta como? Meu Deus. Você consegue achar lá em Isaías que fala assim: não está a mão de Deus encolhida para que não possa te salvar, e nem surdos os seus ouvidos para que não possam te ouvir, mas os vossos pecados e delitos fazem separação entre vós e Deus. Está amarrado isso, meu Deus. Misericórdia. É Isaías que fala? Mostra lá Isaías. Quer dizer que é possível alguém estando vivo, mas para Deus ela está morta? É possível? Olha lá. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas o quê? As vossas iniquidades fazem-se, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem, é isso mesmo? O seu rosto de vós, para que vos não. Misericórdia. Eu estava lendo essa palavra uma madrugada dessa, eu estava lendo, e aí eu falei: misericórdia.
Aí alguém fala assim: meu Deus, por que é que o Senhor não me atende? Mas como é que Deus vai atender um morto? Na verdade, ela não morreu, mas para Deus ela está morta, porque há uma separação. O que faz a separação? A iniquidade. E o que ela... Ô bispo, por que Deus não perdoa os pecados dela? Deus perdoa, mas só quando ela... Quando ela se arrepender. Por que Deus não atende ela? Deus não perdoa os pecados? Claro que Deus atende. Claro que Deus perdoa. Mas vai depender de Deus ou dela? Vai depender de Deus ou dela? Dela. Porque de repente, ela não é aquela pecadora que se arrepende. Porque nós somos pecadores? Somos ou não somos? Por que Deus atende sempre o nosso clamor? Porque nós estamos sempre o quê? Arrependendo. E aquele que não se arrepende também não pode ser ouvido por Deus. E aí Paulo está falando para a igreja em Éfeso, para os efésios: estando vós mortos. Olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos aonde? Nos vossos delitos e pecados. Então, dependendo da prática, dependendo da atitude, dependendo do que a pessoa está fazendo, ou do que a pessoa deixou de fazer, ela pode estar o quê? Morrendo diante de Deus. Dependendo do que ela está fazendo, ela não sabe disso. Ela nunca ouviu isso, nunca leu isso. Mas dependendo do que ela está fazendo ou do que ela deixou de fazer, porque pecado não é só fazer, pecado também é deixar de fazer. Quem está compreendendo? Às vezes a pessoa pode fazer o bem, mas ela não faz o bem. Ela deve evitar fazer o mal, mas ela faz o mal. Então ela peca fazendo, peca também não fazendo. E diante de Deus ela está o quê? Como é que ela está? Morta. Aí ele fala: nos quais andastes outrora. Outrora quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Passado, antigamente. Quer dizer então nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Aqui. Nós estávamos mortos. Segundo o curso deste mundo. Esse curso aqui é de quê? Curso de ensino. Tipo o que você aprende na escola. Você aprende uma palestra. O mundo também tem sua palestra. O mundo também tem sua escola. E tem gente que deixa de aprender as coisas boas para aprender as coisas ruins aonde? No mundo. Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? Que espírito que atua no filho da desobediência? A pessoa que está desobedecendo agora, deixando de fazer a coisa certa para fazer a coisa errada, qual é o espírito que está atuando nela? O espírito imundo, que faz a cabeça dela, fala no coração dela, ensina ela a fazer as coisas. E essa pessoa que está sendo usada, cujo espírito atuou nela para fazer coisas erradas, ela é de Deus?
Ela é de Deus ou ela é do diabo? Ela é de Deus ou é do diabo? Ela é de Deus. As coisas que ela está fazendo não são de Deus. Não são de Deus. Porque ela não serve a Deus, ela serve ao diabo. Mas ela não pertence ao diabo, ela pertence a Deus. Onde é que está escrito isso lá? Isaías 42, versículo 5. Que Deus dá fôlego de vida aos que andam na terra e espírito ao que habita nela. Onde é que está escrito? Que assim diz Deus, o Senhor que fez o céu e a terra, e tudo quanto ela produz, diz a Bíblia. Olha lá, olha lá. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor. Quer dizer, não é o pastor que está dizendo, não é o bispo que está dizendo. Quem está dizendo ali é quem? É Deus. Que criou os céus e o quê? Os estendeu. Formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Deus está no bandido? Deus está no bandido, no vagabundo? Tá? Tá. Como é que você identifica Deus na vida de uma pessoa que serve ao diabo? Como é que você identifica Deus na vida de uma pessoa que é completamente errada? Pelo fôlego de vida que há nela. Que o fôlego de vida não é o diabo que dá para ela. O fôlego de vida que está nela é uma prova de que ela é de Deus. Por isso que nós não devemos acusar ninguém. Quem já ouviu alguém falar assim, fulano é de Deus, mas Beltrano é do diabo? Quem já ouviu falar isso? Não, ninguém é do diabo. Até quem faz coisas erradas pertence a Deus. Se ela está fazendo coisa errada, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Nós não podemos condenar ninguém, acusar ninguém. Porque aquela pessoa que você condena hoje, que você quer ver destruída, um dia pode estar sentada do seu lado, adorando a Deus e muito abençoada por Deus. Quem compreende? Eu digo mais, um dia você pode ver essa pessoa até em cima do altar pregando para te abençoar. Aconteceu isso no passado. Paulo, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele batia nos membros da igreja, colocava muito na cadeia, arrastava muito pela praça, batia. Então todo mundo tinha medo de Paulo, porque Paulo era um general de guerra, batia muita gente. Um dia Deus converteu Paulo no meio do caminho, e aqueles que tinham medo de Paulo começaram a ver Paulo pregando a palavra e falaram: aquele que nos acusava, nos encerrava na cadeia, nós vimos pregando em tal lugar o nome de Jesus. Aliás, ficou até difícil para ele convencer alguém que ele estava do lado deles, porque alguém achava que Paulo estava do lado deles, mas era fingindo para pegar a maioria. Mas não, Paulo já estava convertido.